Vamos hoje fazer um comentário sobre o livro A Cor do Inconsciente, Significações do Corpo Negro, editora Perspectiva, São Paulo, 2021, de autoria de Isildinha Batista, uma psicanalista negra que tem provocado o debate sobre a negritude e o racismo em nosso país do ponto de vista da psicanálise. Primeiro, uma referência a esse título, A Cor do Inconsciente. O inconsciente tem cor? O inconsciente não é o incognoscível? Mas ela deliberadamente jogou esse título para provocar justamente essa discussão em torno não só do conceito de inconsciente, como também da significação que tem o corpo negro em nossa cultura. E para provocar um debate na academia, sobretudo. E ela obteve êxito. O debate continua a respeito do que seria o inconsciente. Acrônico, atemporal, incognoscível, estruturado como uma linguagem. Enfim, a discussão se amplia cada vez mais dentro da análise. Mas eu quero mencionar um aspecto desse livro que é a importância da ideia de brancura. Não só a questão da negritude, como também a questão da brancura como sendo uma espécie de grande ideal dos negros. Então, nós precisamos discutir o que seria brancura. Seria apenas uma questão de cor de pele? Me parece que não. Porque por um estratagema, por uma espécie de um sofisma, por uma questão ideológica, os supremacistas brancos colocaram do lado da brancura tudo de bom que a humanidade já fez. Chamaram para si a invenção de coisas que nada tinham a ver com a raça branca. No Oriente, há muitos séculos atrás, já se sabia. A civilização egípcia, muito antiga, já se sabia de muitas coisas. E os egípcios não eram exatamente brancos. Então, o que seria a brancura? A brancura, segundo os supremacistas, segundo um sofisma, seria tudo aquilo que dissesse respeito à ciência, arte, filosofia, religião e psicanálise. Em suma, todas as conquistas civilizatórias da humanidade. Mas aí a Isildinha começa a desconstruir essa ideia e ver como ela está alienadamente introjetada no inconsciente da mãe negra. Ela começa a investigar desde as origens, do ponto de vista analítico, esse ideal que tem a ver com a destruição do corpo negro. A manutenção desse ideal tem a ver com a autonegação dos negros. Mas teria que ser necessariamente assim? Ou se a gente olhasse de uma outra maneira, de um outro ângulo, a ideia de brancura? Então, eu desenvolvi aqui algumas reflexões, né, a respeito da importância da autora e a respeito da importância desse livro. Eu digo, Isildinha é a prova viva de que nem sempre o desejo de brancura pode dar em servidão. A brancura não é só a cor da pele. Por um golpe de esperteza, o supremacista branco chamou para si apenas o seguinte: ciência, filosofia, arte, religião, psicanálise
todas as conquistas civilizatórias, produto do esforço de toda a humanidade. Tal como o burguês na Revolução Francesa, ele comete um sofisma. Ele se conta duas vezes, uma como classe e outra como representante universal da humanidade. Mas Isildinha não cai nessa história. Ela invadiu com êxito a Praia Branca dos barões da psicanálise. A psicanálise é dos brancos? Não. Se é que já o foi algum dia, hoje não mais. Já era. Há pelo menos uma que é negra. Uma psicanálise. Uma psicanalista. Mestre em Psicologia Social pela PUC São Paulo, doutor em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela USP, fez sua formação nos ateliês de psicanálise em Paris com Radmila Zigoury, amiga de Félix Guattari. Tem sido Isildinha Batista Nogueira, inscrita numa longa tradição que associa a psicanálise ao movimento crítico da modernidade. Com ela, passeamos pela escola de Frankfurt, Adorno, Sartre, Fanon, Doutor, Lacan, Miller, Nasio e tantos outros que sustentam a grandeza de Freud. Temos acesso a crescente bibliografia sobre a negritude e a luta contra o racismo. Abrindo-se para as questões sociais, Isildinha põe em circulação o debate que nos enriquece pela diversidade da contribuição de muitos autores, entre eles a psicanalista e cineasta Heidi Tabakov, o escritor Abram Slavutsky, o antropólogo Kabengele Munanga e o psicólogo José Moura Gonçalves Filho. Hoje, e felizmente, a lista é grande e não para de crescer, formando um grande arco de aliança contra as forças da opressão, escravidão e morte. Isildinha é nome de luta. Como epígrafe do seu livro está a homenagem. A minha mãe, mulher negra, com quem aprendi a lutar. A minha família, que sempre esteve comigo nessa luta. Será que a liberdade de Isildinha, sua disposição para o bom combate, se deveu a que sua mãe não lhe injetou o racismo, como tantas mães negras fizeram e ainda fazem? Teria sido a exceção da regra? Esse me parece o nó da questão. E não se trata de um nó górdio, que Alexandre, o Grande, na antiguidade, não querendo passar vergonha de não saber desatá-lo, acabou cortando-o com a espada. No que cometeu a pior das violências, negou a existência do problema, negou a possibilidade de resolvê-lo por um gesto que não fosse o da violência. Essa negação serve até hoje para que alguns analistas se autorizem a abusar do corte interpretativo por inspiração do chamado tempo lógico lacaniano, um gesto importado da mestria do Zen budismo. Esses analistas não levam a sério a definição de Lacan, segundo a qual somos seres de linguagem, falaceres. Bem-vindo, neologismo. Alexandre Magno foi o primeiro. Inaugurou a série dos que simplesmente impedem a possibilidade da fala. Não existe violência maior. Podemos concordar com a argumentação de Isildinha quando ela descreve os mecanismos de introjeção do racismo que se dá pela palavra.
Sabe-se, desde Lacan, pelo menos, que o racismo começa na linguagem. Isildinha foi, então, examinar o começo da encrenca. Mostra a argumentação de outro analista, Jurandir Freire Costa, no seu livro Violência e Psicanálise, para o citar extensamente e, em seguida, marcar uma diferença de abordagem. Vou citar Isildinha do mesmo modo. A partir da página 115, de Acordo Inconsciente, ela diz: o modo como a condição do negro costuma ser pensada pode ser exemplificado pelo comentário de Jurandir Freire Costa, quando afirma que ser negro é ser violentado de forma constante e contínua e cruel, sem pausa ou repouso, por uma dupla injunção: a de encarnar o corpo e os ideais de ego do sujeito branco e a de recusar, negar e anular a presença do corpo negro. Continua Isildinha. Para ele, citando Jurandir Freire Costa, é a violência racista que, como um peso insuportável, se impõe ao negro por meio de uma norma psicossociosomática, criada e imposta por uma classe dominante branca. A violência exercida pelo branco, diz ainda Freire, reside no fato de que as reações racistas se baseiam na destruição da identidade do negro. Vê-se facilmente o porquê do prestígio do identitarismo negro. Se o racista branco quer destruir a identidade do negro, trata-se de fortalecer essa identidade numa luta de vida ou morte sem neutralidades. Um tem que morrer para que o outro sobreviva. Dá para ouvir os ecos de Hegel com a descrição da luta de morte entre senhor e escravo, tal como aparece na Fenomenologia do Espírito. Lacan diz que essa luta de puro prestígio é puramente mítica. Ela não se daria no real, sob pena de a guerra terminar por falta de combatentes. Essa luta teria acabado numa solução de compromisso. O escravo, por covardia ou sabedoria, não foi até o fim, trocou a liberdade pela vida. Uma saída do tipo a bolsa ou a vida, em que sempre se perde em qualquer escolha. A solução, no entanto, foi sábia porque manteve a continuidade da vida pelo trabalho, a mestria do escravo. Ao senhor teria sobrado o gozo de explorar o outro. Solução aceita por Marx. A salvação da humanidade está do lado do trabalhador. O senhor teria ficado com o gozo da mais-valia. Mas não levou tudo. Falta-lhe o reconhecimento. Se vier do escravo, não vale nada. Mas não virá do lado de outro senhor, porque não há espaço para duas consciências livres. A relação de dominação não teria fim. O sistema de Hegel está fechado, o que deu margem a novos mitos, como o fim da história, que diz: sempre houve e sempre haverá capitalismo, apesar de uma leitura menos padrão, como a de Zizek, que junta Marx, Hegel, Freud e Lacan. Apesar disso, apesar dessa leitura, apostar que seu fim está próximo, mas que nunca chega. Mas é considerado que o capitalismo está no seu momento tardio. De qualquer forma, são narrativas. Voltando a Isildinha, ela defende uma abordagem ligeiramente diferente da apresentada por Jurandir Freire Costa. O que acontece com o negro se deve a uma condição que é mais que uma injunção, segundo ela.
Trata-se de algo que ultrapassa os limites do imposto, mas que se caracteriza como o que proponho chamar de sobreposto. É a noção apresentada por Isildinha. A mãe negra deseja o bebê branco, como deseja para si a brancura. Há muito tempo, a psicanálise vem apontando para o fato de que a criança existe muito antes de nascer. Ela aparece na fantasia dos pais, na fantasia ou no fantasma. Um próximo vídeo nós mostraremos alguns casos clínicos apresentados nesse livro, Acordo Inconsciente, em que se destaca o aspecto literário da narrativa, da escrita de Isildinha.